Irmãos, talvez você entrou aqui essa noite se sentindo como Mefibosete se sentia na Bíblia. Quando ele se deparou com o chamado de Davi na presença dele, ele se via como um cão morto, sabe? E talvez você está aqui essa noite, está me ouvindo e se sente dessa forma. O inimigo tem tentado te confundir. Mas eu declaro essa noite que você vai sair daqui com a tua identidade exposta, de quem você realmente é aqui na terra, amém? De quem você realmente é no reino de Deus, amém? Então eu quero que você saia daqui essa noite fortalecido, renovado, amém? Glória a Deus. Pedi para o Gabriel também aqui ler a palavra para mim já. Gabriel, deixa tudo prontinho. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês que estão nos visitando, amém? Vocês são muito bem-vindos. Glória a Deus que nessa caminhada nossa, nesses muitos e muitos anos, não só de igreja, mas como de vida, temos feito aliança com muitas pessoas. Temos feito amizades, né, com muitas pessoas. E isso é algo que não tem preço, amém? Tem pessoas aqui, né, que a gente já é amigo aí há longos e longos anos. E a nossa amizade, a nossa aliança, o nosso relacionamento continua. E assim tem que ser todo homem e mulher de Deus, amém? Não perca, sabe, o relacionamento com as pessoas, independente de religiões, independente de partido político, independente de diferenças de pensamentos. Nós somos uma família, amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: você faz parte da minha família. Fala para ela: iremos morar junto no céu. Fala para ele: você vai ter que me engolir, vai ter que ficar comigo. Amém? Glória a Deus. Eu não gosto de expor nome, só vou expor o do Haroldinho, né? Glória a Deus, hoje ele está aqui participando com a gente. Às vezes ele está lá em Cajamar, né, Haroldo? Participando do culto, assim como outras pessoas, né, que têm participado através da live. Então a live tem sido bênção, porque parte da família não está aqui hoje. Parte da família vem de quarta, parte da família vai nos tempos de mesa que está acontecendo aí na cidade, e outros estão trabalhando, né, para ter o pão de cada dia, né? Assim como tem aqui na casa do pão, amém? Glória a Deus. Irmãos, quero compartilhar com vocês algo hoje que eu sinto que é algo que não só a igreja, mas que o mundo precisa de ser ministrado nessa área. Quem aqui já ouviu falar? Talvez você fale assim: nossa, pastor, mas eu já fiz encontros, eu já fiz reencontros, eu já fiz libertação. Você já viu que tem gente que já fez tanta coisa, mas continua se sentindo um rejeitado, continua se sentindo um excluído e continua se sentindo um ninguém. E nessa noite eu creio que Deus quer trazer cura desse espírito de rejeição, amém? Talvez você fale: não, eu já sou curado, mas conforme essa palavra vai sendo ministrada, deixa o Espírito Santo falar com você, porque talvez tenha alguma área escondidinha no teu coração que você ainda não deixou a luz da palavra te limpar, e que nessa noite você saia daqui 100% limpo, amém? Mais que eventos, mais que seminários, mais um toque do Espírito Santo em qualquer área da tua vida, você é curado, porque a palavra cura, a palavra transforma, a palavra liberta, amém? Falando de rejeição, eu falo no geral, todo mundo já foi rejeitado. Que triste, né? Todo mundo já sofreu uma rejeição. De alguma forma você sofreu uma rejeição. Umas mais profundas, mas outros mais simples. Mas não existe na face da terra alguém que nunca foi rejeitado. Amém? Então, isso aqui é bom ficar bem gravado no teu coração. Às vezes você foi rejeitado por um pai. Às vezes você foi rejeitado por uma mãe. Às vezes você foi rejeitado num relacionamento. Às vezes você foi rejeitado por um parente. E a rejeição, ela dói geralmente, quanto mais próximo, quanto mais você se relaciona com a pessoa que te rejeitou, mais dói dentro de nós, amém?
E é sobre isso que eu quero falar essa noite. É sobre esse espírito de rejeição e como ser curado desse espírito de rejeição. Então, para começar a leitura, eu gostaria que o Gabriel lesse aqui para mim, 2 Samuel 4, versículo 4. 2 Samuel 4, 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Recabe e Baaná, filhos de... Está igual agora. Todo sim. Então, tá bom, até aí depois você vai ler agora. Se você quiser já abrir a Bíblia, eu quero ler agora para depois a gente ganhar tempo. Já deixa em 2 Samuel 9, que é o texto que a gente vai manter, né? Então, na verdade, quem já ouviu a história de Mefibosete? Não é muito ministrado, mas eu acho que é muito importante, principalmente sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Mefibosete, ele era neto de Saul, primeiro rei de Israel, Saul. Ele era filho de Jonatas. E pela monarquia, Mefibosete poderia ser um dos herdeiros depois de Jonatas, né, do trono para reinar. E acontece uma situação muito triste, ele não tem culpa disso, mas aconteceu isso na vida dele, né? Assim como na vida da gente, muita coisa acontece que não é culpa sua, mas acontece. Amém? Então, o que aconteceu ali? Saul desobedeceu a Deus. Saul fez muita coisa que desagradou o coração de Deus, que foi o avô dele. E chegou um tempo onde Mefibosete perdeu Saul, o vô. Ele perdeu o pai. E para piorar as coisas, a Bíblia fala que a ama dele, ou hoje eu posso se dizer a babá, ela foi fugir com medo de matar ele também, porque naquele tempo, quando eles matavam um rei, geralmente toda a família era crucificada, toda a família era morta. Então a ama desesperou, ela pega ali Mefibosete no colo e ela foge com ele. E a Bíblia fala que naquela fuga, ela cai com ele e ele quebra as 2 pernas. E é lógico que talvez fala assim, mas só quebrar a perna não fica aleijado. Talvez hoje com a ciência, mas naquele tempo era diferente. E resumindo, para acabar a situação de Mefibosete, ele se torna um aleijado. Ele se torna com uma deficiência. É uma triste história. Mas o que eu quero que vocês entendam é que nada disso foi culpa dele. Aconteceu assim como quantas coisas aconteceu na tua vida que não foi culpa sua. Sabe, você olha, às vezes um filho olha, os pais se divorciam, um filho vem abusado pelo tio, pelo padrasto, um filho vê a mãe e o pai brigar, vê o pai espancar a mãe ou vice-versa, que tem ao contrário também. Então ali não foi culpa de Mefibosete. E agora eu vou entrar na história, eu quero que leia esse texto, para depois a gente não vai mais ficar lendo a Bíblia, só vai explicar o que Deus quer ministrar para vocês essa noite, né? Então, olha assim, a declaração de Davi. Davi pega e fala assim, existe alguém ainda da casa de Saul, para que eu possa usar da minha bondade e honrar ele? E aí Davi manda um servo dele buscar Mefibosete. Olha a narração agora, pode continuar aí, 2 Samuel 9, do 3 em diante. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde está ele? Até Ziba, o 13. E onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul,
Chegou diante de Davi e inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: Aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: Não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonathan, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: Quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: Farei tudo que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Olha que triste texto, né? Mas ao mesmo tempo você vê da misericórdia e da bondade de Deus sobre Mefibosete. Então ali, quando a gente fala que uma pessoa foi rejeitada, o que é ser rejeitado? É uma pessoa que foi ferida. Por exemplo, né? Eu até brinquei. Ontem eu fui brincar de bola com os meninos ali em frente à minha casa. Aí meu genro, eu não sei se ele estava bravo comigo, né? Mas aí, numa hora lá numa dividida, ele foi e me deu um soco no olho. Não sei se vocês estão vendo aqui que tá meio roxo, ó. Tá roxo ou não tá? Me perguntaram se era maquiagem, gente. Eu não uso maquiagem, amém? Mas me deu um soco aqui, mas foi sem querer, eu acho, né? Eu até zoei ele já me pediu perdão umas 10 vezes. Até porque hoje era ceia, né? E aquilo, na hora eu já senti um estralo, doeu. Aí ficou um hematoma aqui. Só que esse hematoma aqui, daqui uns dias, vai ficar normal, amém? Então a ferida, ela vai fechar. Só que tem uma coisa que aconteceu. Toda ferida que você tem, ela gerou em você um trauma. Ela gerou um trauma. A ferida cicatriza, mas o trauma, ele fica. Ele ficou. Então, na verdade, a rejeição é uma ferida na alma. Você foi machucado na tua alma. Então, irmãos, aquilo que o Espírito Santo for falando, se não serve para você, amém. Mas se ele te mostrar algo ainda para ser curado, cicatrizado, para que esse trauma seja sarado, deixa o Espírito Santo ministrar na tua vida, amém? Então eu tentei ganhar tempo, eu vou tentar ganhar tempo aqui para a gente não demorar muito. E aí eu comecei a orar para Deus mostrar algumas características de pessoas que foram machucadas e que precisa ser curada desse trauma ainda. Irmãos, o mundo hoje, você vê quantas pessoas que sentem esse sentimento de rejeição. Pessoas estão carentes, precisando do amor de Deus, precisando de uma palavra de incentivo. E onde você vai, você vê pessoas com traumas, pessoas feridas. E às vezes você fala assim, não, eu vou dar um choque de realidade para melhorar. E fica pior ainda, você vai gerar outro trauma. Sabe quando um filho faz uma arte? A Fabiana tem que me segurar, às vezes eu entro na carne, né? Quero puxar aqui assim, quero dar uns croquinhos, né? Só que isso não vai curar, não vai resolver o trauma, isso vai gerar outro trauma, amém? Não que não deve usar a vara, é Bíblia, tá? Eu sei que está filmando, mas a Bíblia fala para a gente usar a vara da disciplina sim. Os filhos pequenininhos, uma varadinha assim, sabe? Faz parte. Mas o que eu quero que vocês entendam é que existem algumas características que ficou na gente, que a gente precisa examinar nosso coração hoje, para que o Espírito Santo venha trazer cura desse trauma na tua vida, amém? Talvez não é para você, mas você conhece alguém que está nessa situação e você vai ter a oportunidade de ajudar eles. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, né, dessas características de uma pessoa que foi rejeitada, ela foi vítima. Ela foi vítima, amém?
Então a culpa, a primeira coisa que a pessoa que sofreu um trauma, ela precisa colocar isso aqui para a alma dela. Sabe por quê? Na maioria das vezes, quando a pessoa sofreu uma rejeição, sofreu um trauma, um abuso, uma violência, ela se sente o quê? Culpada. Quando os pais se divorciam, o filho fala assim, foi culpa minha. A culpa foi minha, tá vendo? Por causa de mim, meus pais se separou. Eu sou um peso. Sabe, e isso é muito triste. Então a pessoa precisa entender ali no momento que ela é vítima. E eu quero que vocês entendam, ainda que não tivesse uma ferida da tua família, de alguém que você ama, nós nascemos num sistema caído. Quando Adão pecou no jardim, ali já começou o espírito de rejeição a agir. Então todo aquele que nasceu da linhagem de Adão, já nasceu ali também com esse espírito de rejeição, amém? Amém? Então a gente já começa dali. Então a gente precisa o quê? Precisa falar para a nossa alma, não é só saber, a tua alma precisa entender que você foi vítima, que não foi culpa sua. Você não pediu para ser abusado, você não pediu para ser traído, você não pediu para ser humilhado, você não pediu para ser espancado, você não pediu para ser violentado. Você foi vítima, amém? Então isso aqui, irmãos, precisa de ficar muito bem gravado no teu coração, que você foi vítima. Isso vai mudar alguma coisa? Vai. Você vai tirar a culpa das suas costas. Você não sabia de nada? Você nem sabia de nada ali. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem é isso. Se você sente no teu coração esse sentimento de culpa por alguma situação que você viveu, para que a gente possa buscar essa cura em Deus. Segunda coisa que acontece. Vamos lá. O texto que o Gabriel leu, ou a história de Mefibosete, fala que a ama, ou que depois que a ama caiu, que ele ficou aleijado, ele passou a ser o quê? Ele passou a ser carregado. Mefibosete já não tinha mais assim, como ele escolher para que lado ir. Mefibosete, ele passou a precisar ser carregado por as pessoas, porque ele não tinha as pernas, alguém precisava carregar ele. E aí, muitas vezes, a ama, a família, queria fazer uma coisa, ele queria ir para outra, mas ele tinha que ir para onde eles levassem ele. Ele tinha uma decisão ali, mas ele tinha que mudar. Por quê? Porque ele sofreu um trauma. Ele foi rejeitado e ele precisava ser carregado porque ele não tinha condição de andar para lugar nenhum, porque ele tinha esse trauma dentro dele. Então a segunda lição que a gente aprende aqui com isso é que você não precisa ser carregado por ninguém. Amém? O Espírito Santo quer carregar você para tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. E quando a gente é carregado, muitas vezes, a gente se torna escravo de direção e de opinião dos outros. Se torna escravo de opinião dos outros. Você já percebeu que às vezes uma curtida na internet ou não curtida te deixa triste? Por quê? Nossa, porque você está preocupado com o que pensam de você. Ah, não, lá, ó, ninguém aprovou o que eu fiz, ninguém aprovou o que eu falei, ninguém me elogiou. Olha, por mais que eu faço, ninguém fala, ninguém me elogia. É só crítica. Mas ali você está debaixo do espírito de rejeição. Então você depende muito de ser carregado pela opinião dos outros. Se você receber um elogio, você está feliz, você vai que vai. Mas se você receber uma crítica, ou uma direção diferente àquela que você acha certa, você vai ficar bicudo, vai ficar chateado, vai ficar triste. Não é assim? Então a gente não pode ser carregado, a gente não pode ficar sendo escravo da opinião das pessoas. Porque nós precisamos ser carregado pelo Espírito Santo. É Ele que vai te direcionar, é Ele que vai te impulsionar, é Ele que vai te conduzir rumo a tudo aquilo que Ele tem para a tua vida, amém? Então você precisa depender do Espírito Santo. Eu acho tremendo esse texto que fala assim, está em Provérbios 29, dá para você sair depois e voltar nesse texto? Olha só vou ler mais esse, para não ficar lendo muito texto. O Provérbios 29, 25 só.
Olha, presta atenção nesse versículo, irmãos. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Isso. Ou seja, quem tem medo dos outros, em que sentido? Quem fica dependendo de opiniões para ter uma vida boa. Se você ficar dependendo das opiniões das pessoas, eles sempre vão falar o que eles acham. Isso aqui é certo, isso aqui que você faz é errado, isso aqui é certo. Irmãos, a tua base de vida é a Bíblia. A Bíblia falou que é certo, é. A Bíblia falou que é errado, é. Então ele fala que quem fica dependendo disso cai em armadilhas. Quem depende de opiniões, de curtidas ou de falas de pessoas e direções, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba ficando perdida. Ela vai se perder, ela não vai viver a identidade dela aqui na terra. E isso é triste. Sabe o que é triste? Não é você não ter sucesso, é você ter sucesso em algum lugar que Deus não te chamou para ficar. Isso é triste. Tem gente aí muito rica, tem gente aí que tem tudo para ser feliz, só que não é feliz. Sabe por quê? Porque não está vivendo aquilo que Deus tem para a vida deles. Está vivendo o sonho de alguém. Sabe quando a gente olha assim, né? Eu falo que eu já tive esse problema. Eu falei, nossa, eu não fui isso aqui, né? Eu não fui jogador, dá um exemplo, viu, Levi? Eu não fui jogador, mas meu sonho é ser jogador. O Levi vai ser no meu lugar. Ele não tem que viver o meu sonho, ele tem que viver o sonho dele. Amém? Quantos estão entendendo? Então a gente não pode ficar escravo disso. Sabe? Porque senão você não vai fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Eu me lembro de um profeta que a gente conheceu, e essa profeta, ela tinha prazer, né? Às vezes Deus usava ela para levar a palavra na igreja. E o pastor da igreja foi lá e fez o quê? Falou, você não está autorizado a profetizar, a falar. Você tem que passar para mim orar para ver se é de Deus essa palavra sua. Olha que triste. Quer dizer, e a pessoa, ela tem duas opções. Ou ela obedece o que Deus mandou, ou ela obedece aquele líder, aquele pastor. Não estou fazendo uma apologia à rebeldia. Amém? Eu estou querendo dizer que vale mais a opinião de Deus do que das pessoas para a tua vida. Amém? Vamos lá, continuando. O que eu falei que a rejeição é? Uma ferida na alma. Então vamos lá. Quando você está debaixo desse espírito de rejeição e dependendo da vida, da opinião das pessoas, é como se você tivesse colocado uma corrente sobre você. Irmãos, eu orando, Deus me mostrou muita gente acorrentada. Muita gente. Por exemplo, você pode ser um poodle, se você fosse um cachorro, você não é. Você pode pegar um poodle ou um pitbull. Se eu colocar eles na corrente, os dois vão estar o quê? Limitados, amém? Eles vão. Então, através disso, tem muita gente que está acorrentado. Não tem vivido o que Deus tem para eles, porque estão o quê? Porque eles estão acorrentados. E o Espírito Santo quer quebrar essa corrente aqui hoje, amém? Seja vocês aqui, vocês que estão em casa. Então, hoje é uma noite de quebrar essa corrente. Porque às vezes você tem esse espírito atuando na tua vida e você não percebe. Sabe por quê? A ferida já cicatrizou. O trauma está ali dentro, é na alma. E na alma não dá para ver. Não dá para ver. Mas ele está ali. Então nessa noite Deus quer sim quebrar essa corrente. Porque um trauma, ele é a dor do passado. Ele é a dor do passado e ele gera uma ansiedade do futuro. Por quê? Porque todas as vezes que você vai, por exemplo, falar em público, né? Uma coisa que... Falar em público. Talvez um dia, quando você era mais novo, você foi falar na escola, aconteceu uma situação lá e você passou vergonha. Te zoaram, te humilharam. E aí você hoje fala assim, não, James, microfone nem pensar. Por quê? A dor do passado, você já criou um excesso de ansiedade que você vai passar vergonha de novo, que você vai sofrer de novo, que você vai ser rejeitado, que você vai ser reprovado. Esse que é o problema do trauma. Ele vai sempre te limitar. Então você não vai, eu vou abrir uma empresa, eu não vou não, porque meu pai abriu, quebrou. Eu vou abrir uma empresa, não, eu não vou não, porque... Irmãos, eu conheço um rapaz, Fabiano, ele está com 64 anos.
E quando ele namorava, ele sofreu uma traição. Mas essa traição, ele tinha 14 anos. Qual que foi a saída que ele arrumou? Nunca mais eu caso. Nunca mais eu me relaciono. Ele está com 64 anos, sozinho. Por quê? Porque aquele trauma amarrou, acorrentou a vida dele. Por isso que Deus quer quebrar essas correntes nessa noite. Amém? E outra coisa que acontece com uma pessoa que tem um trauma, ela às vezes ela tem dificuldade em se colocar debaixo de uma autoridade ou de respeitar uma autoridade. Porque você foi machucado, então você fica com medo de te machucar de novo. Então você já viu que tem gente que prefeito não presta, se bem que não faz muita coisa não, mas vamos lá. Prefeito não presta, muitos não fazem muita coisa. Não gosta de pastor, não gosta de pai, tem dificuldade de submeter ao pai. E não é porque ela nem percebe, ela acaba sendo grossa, mal criada com o pai, por quê? Porque esse trauma gerou nela um problema é uma defesa, de se rebelar. Eu não posso ficar embaixo da direção de alguém. Ela fica com raiva inconsciente. Então se a Socorro vem aqui, ela é minha sogra, ela me dá uma ordem. Se eu tiver também essa característica aqui, se ela me der um conselho, eu vou ficar com raiva dela. E depois eu vou ficar triste, mas é aqui dentro, é a minha alma. Então a pessoa não gosta. Então isso é um sinal que a pessoa tem um trauma ali dentro ainda da alma. Amém? Então isso é uma fuga que a gente tem, é uma autodefesa que a gente usa. Então a gente não gosta de pessoas nos dando direção, eu não estou falando de pessoas te manipulando, de pessoas ditando o que você deve e não deve fazer. Eu estou dizendo que embrulha até o estômago de falar que alguém está te dando uma direção. Isso é um trauma que precisa ser curado. Amém? Aí continuando, agora que eu vou para a terceira resposta, né? Agora que eu vou pular isso aqui, vou para a terceira coisa que a rejeição faz dentro de nós, que é muito importante. Distorção de identidade. Então, Davi, olha só, você está no texto aí, né? Olha só que coisa, ó. Davi, ele vai agir com bondade com Mefibosete. A intenção de Davi era ser bom com Mefibosete. Mas olha o que acontece, versículo 2 Samuel 9, 7. Lê só o 7, Gabriel, de novo, só para lembrar o texto. 7 e 8. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Olha só como que Mefibosete estava se vendo ali. Então assim, ó, a rejeição, ela é a estratégia de Satanás para esvaziar o valor das pessoas. Então Mefibosete ali, ele começou, ó a visão que ele tinha dele. Mefibosete, ele esqueceu quem ele era. Ele esqueceu de onde ele veio. Ele era neto do rei. Ele era filho do príncipe. E Davi naquele momento, ele não estava querendo acabar com ele. Ele estava querendo honrar ele. Mas quando ele olha a identidade dele, ele se vê como um cão morto. Ele fala: quem sou eu para ter a tua bondade? Eu sou só um cão morto. Sabe o que é um cão morto? Não é aquele cachorrinho bonitinho que você carrega. Na época, cão era maldição. Então um cão morto ali era como se fosse um porco, como se fosse algo muito sujo, como se fosse um bicho muito ruim. E ele se via dessa forma. Ele esqueceu que na veia dele corria o sangue de Davi. E aí ele se via como um cão morto. E tem muita gente que não consegue enxergar quem é em Deus.
Tem muita gente que não consegue ver nele uma capacidade de ser um homem e uma mulher de Deus, uma capacidade de ter uma família, uma capacidade de ser um instrumento de cura na vida das pessoas, uma capacidade de ser alguém bem-sucedido. E essa identidade precisa ser colocada no lugar essa noite, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, você não é um cão morto. Você é príncipe de Deus. Pronto, vamos quebrar isso aí. Somos príncipes de Deus. Porque o diabo ele faz isso, ele distorce a tua identidade. Sabe que ele fala assim: ah, Maria, a prostituta. Ah, aquele é o abandonado. Ah, aquele lá ó, é o abusado. Aquele é o mentiroso. Porque ele gosta de dar apelido por quê? Ah, aquele é órfão. Porque ele quer distorcer a sua identidade. E tem muita gente que permitiu dele distorcer a identidade. Mas você precisa entender que não aceita suas experiências negativas tornarem você, amém? Aquilo que você viveu é algo que te aconteceu, não é você. Amém? Muda alguma coisa isso? Muda muita coisa isso. Quando você entende que você não é o que te aconteceu, que aquilo foi algo que aconteceu na tua vida, que aquilo não é você, muda muito. Por exemplo, vamos lá. Se você falar assim, ó, eu vivi uma rejeição. É uma verdade, não é? E se eu falar assim, ó, eu sou um rejeitado. Irmãos, você não é um rejeitado, você viveu uma rejeição. Então é nisso que você tem que se apegar, que você viveu, mas você não é, amém? Tem gente que fala assim, ah não, ó, eu fui abusado, aí você pode usar também assim, ó, eu sou um abusado. Quando você fala que você quer dizer que você continua sendo, mas quando você fala que você foi, quer dizer que foi algo que aconteceu na tua vida, mas que você continua sendo um homem e uma mulher de Deus. Amém? Quantos estão entendendo? Então vamos continuar. Outra coisa, mais uma frase só. Eu fracassei na vida. Teve gente que já faliu um monte de vezes e está em pé. Então eu não sou um fracassado. Quer dizer, às vezes o diabo vai usar alguém e vai falar assim, ó, Lohane, você é uma fracassada. E você não. Eu fracassei, mas eu não sou uma fracassada, eu sou uma vencedora. Amém? Muda muito. Então a gente precisa ter nossa identidade bem ela é autêntica dentro de você. Você precisa tomar posse da identidade de quem você é. Você precisa tomar posse da identidade que você tem. Amém? Se você pegar, por exemplo, né, fizeram uma reunião e para decidir como que seria chamado uma pessoa que tivesse um problema, algum problema, alguma deficiência. E aí naquela reunião eles falaram assim, olha, você não pode chamar as pessoas de deficiente. Por exemplo, alguém que não enxerga, que não escuta. Você não pode fazer isso. Porque essa pessoa, ela não é um deficiente. Ela é uma pessoa que tem uma deficiência. Porque ela é cega, mas ela escuta. Ela vive, ela tem alma, ela tem espírito. Ela ouve. Ela fala. Amém? Então a gente precisa quebrar qualquer tipo de corrente que nos prende, que tenta de alguma forma distorcer nossa identidade. Você precisa saber quem você é em Deus, para você não deixar essas coisas destruir a tua vida, destruir a tua família. Porque senão você vai ser sempre uma pessoa triste, frustrada, desanimada. E você não foi chamado para isso. Você foi chamado para manifestar a glória de Deus. E uma pessoa que manifesta a glória de Deus, ela sempre tem uma palavra de vida para você, ela sempre vai tentar te colocar para cima. Não estou falando que ela não tem luta, porque todo mundo aqui tem. Amém? Todo mundo tem, mas ela precisa ser um instrumento de cura na vida das pessoas, porque a cura dela está em Deus. Amém? Então vamos lá, para a gente ganhar tempo e correr. A quarta coisa que acontece por causa da rejeição. Ela me coloca numa posição de narrador da história da minha vida. Como assim? Se eu perguntar para vocês, quem que é o narrador da história da tua vida? Precisa ser ele. Você é o autor.
você vai escrever ali o que Deus narrou no teu coração. O que Jesus falava? Olha, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Ele só falava aquilo que o pai dele falava, ele compartilhava. Então, na verdade, tem muita gente que quer narrar a vida dele. Irmãos, você não pode deixar as pessoas narrar a sua vida. Você não pode. Quem vai narrar a história da tua vida é Deus. Ele tem uma história linda para você. Ele fez você desde a fundação do mundo. Amém? Ele tem uma história linda para você. Então você precisa não deixar ninguém narrar, e nem você. Você não é o narrador da tua história. Por quê? Porque isso é perigoso. Porque você vai narrar de acordo com as experiências negativas que você teve. E você não pode fazer isso. Então Deus, ele vai narrar para você uma história linda e perfeita. Com luta sim, mas que todas as vezes você vai ter vitória e vai cumprir o teu propósito aqui na terra. Amém? Então ele tem que ser o narrador da tua história. Continuando. Falei de muitos problemas aqui, né? Que a rejeição gera em nós. E agora eu queria falar para vocês, para a gente já ir para a parte final, para ganhar tempo. Qual o antídoto de cura do espírito de rejeição? Amém? Tem 3 antídotos de cura para esse espírito de rejeição na nossa vida. Então, se você não sente nada disso que eu falei, glória a Deus. Mas alguém do teu lado sente, você precisa ajudar ele e passar isso para eles. Amém? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. O antídoto de cura. Primeira coisa para você ser curado. Repete assim comigo, ó. Aceitação. Não, fala mais alto. Aceitação. Então, por que a rejeição dói? Porque geralmente ela vem de alguém que é importante para a tua vida. Ela vem de alguém que você ama. Então, por isso que ela dói. Por exemplo, se eu vou abastecer o carro aqui no posto, o cara ali, eu fui tudo sujo, o cara não deu muito crédito, ele ficou me rejeitando, me humilhando ali e tal. Ele me rejeitou ali, ele me humilhou. Aquilo vai doer em mim? Em mim dói, James. Não. Mas vai doer menos do que quando é um pai, uma mãe, alguém que você ama, você concorda? Então, na verdade, por quê? Porque o problema quando a gente fala que alguém é rejeitado, é alguém que foi excluído. Mas aí, o primeiro antídoto de cura é você entender que Deus te aceitou. Como assim, pastor? Existe alguém mais importante do que qualquer pessoa que te rejeitou, que te aceitou. Você foi aceito pelo Criador dos céus e da terra. Você foi aceito pelo Deus soberano. Você foi aceito pelo teu Criador. Então, quando você entende isso, você para e põe na balança. Espera aí. A criatura, porque somos criaturas de Deus, né? A criatura me rejeitou, mas o Criador me aceitou. Então, o que é mais importante para mim? Então, a aceitação do Criador traz cura para a tua vida, independente daquele que te rejeitou. Amém? Então, você foi aceito por Ele. Você foi aceito. A gente não merecia, mas Ele nos aceitou. Então, é alguém que é maior que tudo, que é maior que todos, que veio nos aceitar. Irmãos, nós estávamos condenados ao inferno. Nós estávamos condenados à morte eterna. A ficar a eternidade longe de Deus. Já estávamos condenados. Já estávamos rejeitados. Mas aí Deus veio e nos aceitou. Ele veio e nos aceitou. E para Ele nos aceitar, existia um processo de troca, de substituição. Que foi a obra da cruz. E lá na cruz, Ele pegou, tirou o Gabriel e colocou o filho dele, o único filho de sangue dele, na cruz. E ali houve uma troca, uma substituição. E naquele momento, ele olhou para o Gabriel, ele olhou para Jesus de uma forma diferente. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que Jesus, ele sempre chama Deus de Pai na Bíblia. Mas lá na cruz, a hora que ele estava ali, ele se sentiu
rejeitado, ele se sentiu humilhado. E ali ele não chamou Deus de pai. Ele falou assim: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Foi a única parte na Bíblia que você vai encontrar que Jesus não chamou Deus de pai, que ele chamou Deus de Deus. Porque ali ele estava sofrendo a rejeição. Porque ali seria a substituição. Então toda a ira dele foi derramada na cruz em Jesus. O cálice da ira de Deus foi derramado em Jesus. Quantos entendem isso? O cálice da ira de Deus foi derramado em Jesus. Ao ponto dele não olhar para Jesus ali como filho. Ao ponto dele ser chamado de Deus e não de pai. E aí depois Jesus, antes da crucificação, sabendo disso, ele fala assim: quando for orar, quando for se relacionar com Deus, se relacione assim: Pai nosso que estás no céu. Ou seja, da mesma forma que toda a ira foi derramada ali na cruz em Jesus, toda a graça, todo o amor de Deus é derramado em nossas vidas hoje. Amém? Então você é amado. A graça de Deus está sobre sua vida, porque houve uma substituição, houve uma troca, houve uma aceitação. Então ali Ele nos aceitou. E para que eu vou me preocupar com rejeições de pessoas como nós? Que aqui na terra é todo mundo igual. A diferença minha com vocês é que eu estou pregando e vocês estão ouvindo. A diferença minha com o Gabriel é que ele está tocando um teclado e eu estou falando. Mas todo mundo aqui é filho, no mesmo nível, amém? Ninguém é maior que ninguém, o que muda é a função. Então a gente precisa deixar isso bem claro, para você nunca se sentir menor que ninguém, e nem maior, você é igual, amém? Ele ama a todos de uma forma igual. Posso continuar? Estou quase acabando, gente. Se tiver alguém com sono, levanta, faz alguma coisa, faz algum barulho. Então vamos lá. Segundo antídoto de cura da rejeição. Segundo antídoto, vamos lá. Estou com uma dificuldadezinha de ler, gente. Estou sem meu óculos aqui. Mas vamos lá. Próximo antídoto de cura que eu quero compartilhar com vocês. Eu queria agora que você lesse esse último versículo que você vai ler, Gabriel. O versículo 3. Vamos ler ele de novo. Para lembrar aí. 2 Samuel. Vamos ver se é esse mesmo. Ainda vive alguém da família de Saul? Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Isso. Vai lá no 11 agora, vai lá no 11 para a gente encerrar agora. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer refeições à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Irmãos, aqui é o segundo antídoto de cura para as nossas vidas. Jesus, ele chama Mefibosete para onde? Para sentar na mesa com ele. Ele chamou Mefibosete para sentar na mesa com ele. E na mesa, Fabiana está me dando sinal que já deu meu tempo, gente, mas vamos lá. E na mesa, existe um segredo na mesa que traz cura, e é aqui que eu vou encerrar e a gente vai orar. Existe um segredo. Você sabe o que acontece na mesa? Quando Mefibosete senta na mesa ali, e ele é honrado por Davi, ele no meio ali como um príncipe, porque ele era um príncipe. Ele era um príncipe, ele estava se comportando como um cão, mas ele era um príncipe. Ali, ninguém conseguia olhar para as pernas dele, porque elas estavam tampadas.
Ou seja, na mesa da graça de Deus, Ele não vai olhar para as suas deficiências. Ele não vai olhar para as suas falhas. Você sabe aonde Ele vai olhar? Nos seus olhos. E quando Ele olhar nos seus olhos, Ele vai ver a imagem do Filho amado dEle, que é Jesus. Amém? É isso que importa. Então a mesa dele traz cura, na mesa dele tem pão, na mesa dele tem vinho, na mesa dele tem comunhão, na mesa dele não tem título, na mesa dele só tem graça, que é um favor imerecido. Talvez você se diz assim: eu não sou digno de sentar na mesa do rei. Os fariseus falavam, ó, você não é digno, os religiosos. Aí eu pergunto para vocês: quem que é digno de sentar na mesa do rei? Ninguém. Mas pela graça, nós temos esse privilégio. Amém? Eu queria que vocês ficassem em pé. Já estourei meu tempo. Cadê o louvor? Feche seus olhos. Irmãos, deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Se posicione essa noite como um filho dele. Esquece suas falhas, suas limitações, suas fraquezas. Porque na mesa dele, ele vai repartir com você um pão que traz cura, que é a palavra dele. Ele vai repartir de um vinho, que é o sangue dele, que vai te lavar, que vai te purificar, te libertar. E vai tocar a sua alma e cicatrizar todas as feridas dela. Amém? Feche seus olhos, enquanto eles cantam essa canção, eu já vou encerrar daqui a pouquinho. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu faria. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Deus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Deus e ser achado nele, ser achado em ti, Jesus, ser achado na sua presença, Senhor. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Aleluia. Pai, eu coloco diante de Ti, Deus, cada vida que está aqui, Senhor Deus.
esteja ministrando no coração e na vida deles durante a noite, ó Pai. Irmãos, receba em nome de Jesus, sabe, essa palavra no coração de vocês. Eu não estou falando para vocês fazer de conta que nada aconteceu. Eu não estou falando, não é sobre isso. Mas é sobre saber que existe alguém que te ama e que te aceitou. Existe alguém que mais que aceitou, te adotou para permanecer na mesa dele todos os dias da sua vida e depois também na eternidade. Amém? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo culto, por tudo aquilo que aconteceu aqui essa noite. Peço que o Senhor guarde a volta para casa de cada um deles, ó Pai. Continua falando com eles, cubra eles com teu sangue. Eu declaro uma semana abençoada, ó Pai. Uma semana de conquistas, ó Pai. Uma semana de portas abertas. Uma semana também de experiências deles contigo, Senhor Deus. Uma semana onde eles vão ter tempo de mesa com o Senhor, que eles vão levar pessoas da sua casa, da sua família, do seu ambiente de trabalho, para essa mesa da graça também, ó Pai. Eu declaro, Deus, a tua cura sobre a vida de cada um deles, Pai, no nome de Jesus. Coloca o teu azeite na alma deles, coloca o teu azeite, ó Pai, lava-nos com teu sangue. Se tiver algum vestígio, Pai, de rejeição, que caia por terra essa noite, Pai, no nome de Jesus. Que caia por terra todas as correntes, ó Pai. Quebra as correntes, ó Pai, porque nós somos sim adotados por Ti. Somos filhos amados, filhas amadas, ó Pai. E queremos que o Senhor narra a nossa história, Pai. Queremos sim que o Senhor narra e nos capacita, Pai.